Continuando aqui, pessoal, questão 132, Enem 2019. Vamos lá. A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção, o povo Moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade, do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostram que as pupilas de olhos de indivíduos Moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila, certo? Bom, a acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição. Então vamos lá, ele está comentando duas situações, certo? Ele está dizendo que as pessoas normais, elas não enxergam tão bem debaixo d'água, certo? E que esse povo Moken lá da Tailândia, eles conseguiram, digamos assim, se adaptar a enxergar bem debaixo d'água. E falou que uma das coisas é justamente devido a, ele comentou aqui, a redução das pupilas, tá certo? E essa acuidade visual é associada à redução das pupilas, que é explicada pela diminuição. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem uma configuraçãozinha, pessoal, de três situações que eu quero comentar com vocês. Bom, nosso olho, ele é adaptado para a gente enxergar no ar, tá certo? Por quê? Porque o índice de refração do ar, gente, ele é em torno de 1. Certo? Aproximadamente 1. A gente considera com boa aproximação igual a 1, tá bom? E aqui esse nosso sistema de lentes, esse nosso sistema óptico, certo? Ele tem um índice de refração maior do que o índice de refração do ar, tá certo? Então essa nossa lente aqui, o nosso sistema óptico, ele é bem convergente. Bom, então vamos imaginar que eu tenho um pontozinho aqui, que seria o nosso ponto objeto, e esse nosso ponto objeto, gente, após sofrer, qual o fenômeno que está associado aqui? Refração. Após sofrer uma refração nesse nosso sistema óptico, vai fazer com que os raios luminosos façam o quê? Todos eles sofram uma refração e, no fim das contas, os raios vão convergir para onde? Para esse pontozinho aqui, ó, para a retina. Isso daqui seria uma imagem, digamos assim, bem nítida, formada por esse objeto aqui, tá? Isso no ar, que a gente consegue enxergar muito bem. Agora, gente, o problema é quando a gente vai para a água. Porque o índice de refração da água, ele é muito próximo ao índice de refração do nosso sistema óptico, tá certo? Quanto é que seria o índice de refração da água, professor? O índice de refração da água, gente, é aproximadamente 1,3, né? Vamos botar 1,33, né? Não tem um valor bem fixo assim, seria aproximadamente 1,33. Bom, o que é que acontece? O que acontece, gente, é que o nosso sistema óptico, ele não vai ser tão convergente quanto quando ele estava no meio do ar, tá certo? Então significa que esse nosso sistema, ele vai convergir menos. Convergir menos, gente, significa o seguinte, que os raios luminosos que saíam lá do objeto, agora, eles não vão conseguir mais se encontrar lá na retina, tá certo? Então, os raios luminosos, eles não conseguem mais se encontrar lá na retina, eles não se encontram mais, eles não se encontram mais lá na retina, eles vão se encontrar bem aqui assim, mais ou menos, né? Na verdade, deixa eu só ajeitar aqui. Eles vão se encontrar mais ou menos aqui. Então significa que essa parte aqui, gente, ela vai meio que formar um grande borrão. Vai ficar uma imagem borrada, a tua vista vai ficar borrada, não vai ter nitidez. Por quê? Porque os raios estão se formando, teoricamente, lá atrás da retina, tá certo? Então a imagem ela não vai estar sendo formada perfeitamente. O que que acontece? O povo Moken, ele se adaptou, gente, a quê? A que a pupila, ela fique cada vez menor, porque esse cara aqui, ó, esse daqui seria a pupila. A pupila basicamente controla a quantidade de luz que vai entrar no teu globo ocular, tá certo? Então veja que a pupila, ó, nesses dois primeiros casos, ela está do mesmo tamanho,
certo? E para esse casozinho aqui seria o caso do povo Mochen. O que é que eles fizeram? Eles diminuíram o tamanho da pupila para que, como a questão falou bem aqui assim, ó, para que os raios luminosos cheguem aproximadamente o quê? Paralelos em relação ao eixo óptico, tá? Então o que vai acontecer é que esses raios de luz aqui, gente, eles vão pegar, ao passar pelo nosso sistema óptico, sofrer uma refração, eles vão chegar e vão fazer isso aqui, ó. Eles vão ter quase, deixa eu só ajeitar aqui. Eles vão chegar quase paralelamente. Isso vai fazer, deixa eu só ajeitar esse raio. Isso vai fazer, pessoal, que o tamanho do borrão, essa parte borrada aqui, seja bem menor se a gente comparar naquele outro caso, onde a pessoa estava com a pupila bem aberta, tá certo? Então, quando os raios eles chegam quase paralelamente, a imagem no desenho que eu fiz aqui não ajudou tanto, mas eles estão chegando quase que paralelamente, isso vai fazer com que a nitidez deles, dos objetos debaixo d'água, seja bem melhor de uma pessoa que está com a pupila bem aberta, tá certo? Aí ele está perguntando aqui, isso está relacionado a quê? A diminuição de quê? Bom, veja, gente, que para esse caso aqui, deixa eu botar aqui uma outra cor. Para esse casozinho aqui, esse caso inicial, onde a pessoa está com a pupila aberta, veja que o desvio, aqui, ó, isso daqui seria a trajetória que o raio de luz faria sem que houvesse a refração. Esse daqui seria o desvio dela, tá? Agora veja que para esse caso aqui, ó, o desvio está sendo o quê? Bem menor. Se a gente comparar, esse cara aqui, eu vou chamar ele de um ângulo alfa, e esse cara aqui eu vou chamar de um ângulo beta. Se a gente for comparar, o desvio sofrido para o caso do povo Mochen, que seria esse terceiro aqui, o desvio é bem menor. Então, no caso aqui, qual seria a melhor explicação de acordo com o que a questão nos deu? Vamos dar uma lida no item A. Diminuição da intensidade luminosa. Não, gente, sabe por quê? Porque o que é que seria intensidade? Intensidade, deixa eu escrever aqui, ó. Intensidade, ela é nada mais, nada menos do que a razão entre a potência luminosa sobre a área. Professor, mas a intensidade luminosa diminuiu porque a pupila diminuiu? Veja bem, pessoal, a quantidade de raios de luz que vai chegar aqui, por caso da pupila mais aberta e por caso da pupila mais fechada, a área diminuiu, mas só que a quantidade de raios de luz que está chegando também diminuiu, ou seja, diminuiu proporcionalmente. Então significa que a intensidade não vai ser alterada. Por quê? Porque a área diminuiu, mas a potência luminosa que está chegando na pupila e lá na retina também, entendeu? Então o item A não está verdadeiro. Item B, da difração, a gente já pode parar por aí, porque difração não, né, gente? O fenômeno que está acontecendo é o quê? Refração. E o item C, da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização, também não, a gente não está tendo polarização, não é esse o fenômeno. E o item D, do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho. Não é justamente isso que a gente tinha comentado? A pessoa está tendo digamos, uma melhor nitidez dos objetos. Por quê? Porque houve uma diminuição também do desvio. Ó. Veja que o alfa, ele é maior do que o beta, esse ângulo alfa. Esse cara aqui, ele é menor. Ou seja, quando eu tive um menor desvio dos raios luminosos, eu acabei também tendo uma melhor acuidade visual. Então, o item correto realmente seria qual item? O item D, certo? O item E comentou o seguinte, das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho. Não, gente, tá? Não é reflexão o fenômeno. Lembrando que o fenômeno associado aqui seria o fenômeno da refração, tá bom? E o item D, ele seria o mais coerente, mas talvez não seria o mais correto, tá? Essa daí não é a melhor explicação para o fenômeno, né? Porque o que está acontecendo é justamente esse borrãozinho associado lá que está sendo formado na retina, né? Não seria por causa do desvio do raio, mas, de acordo com o que a questão nos ofereceu, esse item seria o mais coerente.